Olá, pessoal. Eu sou Fernando Oliveira, sou estudante de Ciências Biológicas no IFP de Pedro II e vou estagiar com vocês aqui na disciplina de Biologia. Gostaria de agradecer à professora Estefânia pela oportunidade. E hoje a gente vai falar sobre meiose e variabilidade genética. A gente vai estar vendo aí a relação entre elas duas. Bem, a meiose, ela é um importante fator para que ocorra a variabilidade genética. Isso se tratando de organismos que se reproduzem de forma sexuada. A meiose, ela é um tipo de divisão celular reducional. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de uma célula mãe serão originadas 4 células filhas, com a metade do número de cromossomos. É justamente a meiose que vai garantir essa manutenção do número de cromossomos nas espécies, pois a fecundação dos gametas, elas devem apresentar metade do número de cromossomos de uma célula somática. Então, a variabilidade genética, ela está diretamente relacionada com a meiose, porque é durante esse processo de divisão celular que vai ocorrer o crossing over. O que é o crossing over? O crossing over é um processo de recombinação cromossômica. A principal característica do crossing over é a troca de parte dos cromossomos que estão pareados. Essa troca de material genético entre esses cromossomos homólogos, sendo que um é de origem paterna e o outro de origem materna, é que vai garantir a variabilidade genética nos gametas que serão formados. Aqui na imagem, vocês podem ver aqui nessa última, ó, nos últimos 2 cromossomos, que está havendo a troca de trechos de DNA. Aí vocês devem se perguntar, o que é variabilidade genética, professor? A gente pode compreender a variabilidade genética como diversidade. É a diversidade de alelos. Esses alelos são formas alternativas de um mesmo gene. E eles estão presentes nos indivíduos de uma mesma espécie. E isso vai proporcionar algumas diferenças morfológicas e fisiológicas. A gente, às vezes, até se pergunta, se eu sou filho do mesmo pai, da mesma mãe que meu irmão, por que a gente não é igual? É justamente por conta dessa variabilidade que a gente vai estar aí apresentando essas diferenças morfológicas e fisiológicas. E alguns fatores, eles influenciam para que a variabilidade genética ocorra, como, por exemplo, o fluxo gênico. O fluxo gênico é a movimentação de genes de uma população para outra. Essa movimentação acaba inserindo ou reintroduzindo um novo gene nessa outra população, aumentando assim a variabilidade genética. Outro fator que ainda pode contribuir para a ocorrência da variabilidade genética é a reprodução sexuada. Uma das principais vantagens da reprodução sexuada é justamente o fato de que, para ela ocorrer, é necessária a participação de 2 gametas, um feminino e um masculino, né? E esse processo de produção dos gametas, ele permite um aumento da variabilidade genética, devido a essa recombinação gênica que vai estar ocorrendo, na qual ocorre, né, essa quebra dos cromossomos e vai haver a troca das partes homólogas. Então, aí o crossing over, e o indivíduo herdará uma nova combinação de genes, né? Essa união de gametas vai permitir aí essa nova combinação genética. E outro fator que vem, né, a garantir a variabilidade genética é a mutação, porque ela faz com que surjam novas combinações dentro do conjunto de genes das populações. O surgimento de novos alelos
Ele ocorre devido à inserção, à troca, ou até mesmo devido à deleção de algum nucleotídeo do DNA. E isso faz com que essa sequência de bases do DNA seja alterada. E isso vai acarretar em alterações, né, no genótipo e, consequentemente, no fenótipo dos indivíduos. Mais uma vez aí, respondendo essa pergunta de por que a gente não é igual. A gente tem aqui nas imagens, né, essas crianças e essas borboletas, cada uma apresentando um fenótipo diferente. E isso acontece graças a mudanças, né, graças a alterações que ocorreram no genótipo. As mutações, elas geralmente são relacionadas com algo ruim, mas a gente também pode estar relacionando elas a características que conferem vantagens aos indivíduos, características advindas de mutações. Muitas vezes, garantindo a sobrevivência desses indivíduos mediante alterações que ocorrem no meio em que eles vivem. Por isso que a variabilidade genética, ela está intimamente ligada à seleção natural. E aí, como uma mutação que a gente tem muito conhecida, muito estudada nas escolas, é a síndrome de Down. Ela é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular. Ela também pode ser chamada de trissomia do cromossomo 21, porque nós, seres humanos, temos 23 pares de cromossomos, mas no caso dos cromossomos 21, vai ocorrer aí uma trissomia, fazendo com que as pessoas portadoras da síndrome apresentem algumas características típicas deles, como os olhos oblíquos, o rosto arredondado, as orelhinhas são mais pequenas. Também vai ter aí o surgimento de hipotonia, que é aí a questão da diminuição do tônus muscular, né? Que faz com que o bebê ele seja menos rígido e vai contribuir aí para as dificuldades, como dificuldades motoras, de mastigação, de deglutição e, consequentemente, um atraso na articulação e na fala. Às vezes, alguns portadores têm a língua grande, fazendo com que eles fiquem com a boca aberta, além de apresentarem excesso de pele na parte de trás do pescoço. E alguns dos portadores dessa síndrome vão ter um comprometimento intelectual. E, consequentemente, eles vão ter a aprendizagem mais lenta do que as demais pessoas. E o indicado é que essas crianças com síndrome de Down, elas sejam matriculadas em escolas regulares, não tendo, assim, uma divisão das crianças com essa síndrome das crianças que não têm. Porque o que a gente vê é que as crianças que têm síndrome de Down, elas sofrem muito preconceito e discriminação. E a gente tem que fazer de tudo para que isso não ocorra. E aí, pessoal, a gente tem aqui a síndrome de Klinefelter. Essa síndrome, ela é uma aberração cromossômica e ela foi identificada em 1942 por Harry Klinefelter. Ela é caracterizada pela presença de um cromossomo X a mais em indivíduos do sexo masculino. Esse tipo de aberração, ela é conhecida como aneuploidia. E ela consiste no aumento, né, no caso uma trissomia, ou diminuição, monossomia, no número de cromossomos. No caso da síndrome de Klinefelter, o indivíduo ele vai apresentar um cromossomo X a mais. E assim, essa síndrome vai ser classificada como uma trissomia. Ou seja, onde era para ser um par de cromossomos, agora a gente tem uma trinca. O indivíduo normal, ele apresenta 44 cromossomos autossômicos, que são aqueles responsáveis pelas demais características do corpo, ou seja, aqueles que não estão ligados ao sexo, e um par de cromossomos sexuais, no caso aí um X e um Y.
apresentando uma condição cromossômica 46,XY, isso em uma pessoa normal. Já no portador da síndrome de Klinefelter, ele vai possuir 44 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual X a mais, apresentando uma constituição cromossômica 47,XX-Y. E aí, esse cromossomo X a mais vai trazer algumas características a esse indivíduo. Características essas muitas vezes, né, femininas. E aí, como características, a gente tem aí uma estatura acima da média. Essas pessoas vão ser um pouquinho mais altas do que os indivíduos normais. Os órgãos reprodutivos são um pouco, né, pouco desenvolvidos, então a gente tem aí uma atrofiação, principalmente dos testículos, que vão ser reduzidos. A gente vai ter um aumento das mamas, podendo apresentar características femininas, né? Vai ter as mamas mais grandes e esterilidade. Essas pessoas elas vão ser estéreis. Além de apresentar um coeficiente intelectual inferior à média das outras pessoas. Essas pessoas com a síndrome de Klinefelter, elas vão ter um leve retardo. E aí, com o tratamento, a síndrome de Klinefelter, ela pode ocorrer em 1 a cada 500 ou 1.000 nascimentos de indivíduos do sexo masculino. Então, ela é uma síndrome considerada um pouco rara. E é importante a investigação precoce, né, para que se possa fazer o melhor tratamento, o qual pode ser realizado por meio de reposição hormonal, aconselhamento familiar em razão da esterilidade, e uma cirurgia de, né, correção, no caso aí da ginecomastia, entre outras formas de tratamento. O médico ele deve avaliar cada caso e indicar o melhor tratamento para aumentar a quantidade de vida do indivíduo portador dessa síndrome. Então, o médico é que vai determinar o tratamento adequado para cada caso. E aí, a gente ainda também tem aqui a síndrome de Cri-du-Chat, que é uma síndrome 5P. Ela é uma condição rara que vai resultar aí quando um pedaço do cromossomo 5 está faltando. E ela também é conhecida como a síndrome do choro do gato, já que bebês com essa condição geralmente têm um choro agudo que soa como o de um gato. Esse distúrbio ele é caracterizado pela deficiência intelectual e atraso no desenvolvimento. Além disso, os pacientes costumam apresentar microcefalia, que é o pequeno tamanho da cabeça, né? A cabeça ela é pequena. Além de nascer com baixo peso. E o tônus muscular, ele é mais fraco na infância. Os indivíduos afetados também vão apresentar características faciais distintas, incluindo, né, os olhos amplamente fixados, as orelhas mais baixas e uma mandíbula pequena, e o rosto ele é mais arredondado do que o normal. E algumas crianças com a síndrome de Cri-du-Chat, elas nascem com algum defeito cardíaco. Então, é uma síndrome que causa aí sintomas bastante evidentes. Quanto à causa, essa síndrome ela é causada por uma deleção no final do braço curto do cromossomo 5. Ou seja, falta uma parte desse cromossomo. Essa alteração ela pode variar entre indivíduos afetados, e os estudos que a gente tem aí, eles sugerem que deleções maiores tendem a resultar em maior incapacidade intelectual e atraso no desenvolvimento do que as deleções menores. E na maioria dos casos da síndrome de Cri-du-Chat, ela não é herdada, e sim ela é uma falha genética que ocorre mais frequentemente como um evento aleatório durante a formação das células reprodutivas ou no desenvolvimento fetal precoce. As pessoas afetadas, elas geralmente não têm um histórico do transtorno em sua família. No entanto, cerca de 10% das pessoas com síndrome de Cri-du-Chat, elas herdam a anormalidade cromossômica de um pai não afetado.